Olá, pessoal. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre máquinas de milho. A gente já falou sobre máquinas de Moore nos vídeos anteriores, né? Então agora a gente quer também falar da variação da máquina de milho. Só relembrando um pouco do nosso circuito geral, a gente tem alguns flip-flops aqui para estados. Nós temos duas lógicas combinacionais no início e no fim. E a gente tem a nossa saída Z, nós temos a nossa entrada W aqui, o nosso flip-flop tem a entrada Q. Essa entrada Q nós ligamos na parte combinacional. E se nós tivermos essa linha aqui em vermelho, essa aqui é a máquina de Moore, né? Se a gente tiver esse sinal aqui em vermelho, isso quer dizer, os sinais W puderem afetar diretamente a saída, nós temos uma máquina de milho, tá? Então, além de a gente utilizar o estado atual, a gente também utiliza o valor de entrada para gerar a saída. Então, nós temos o estado atual e o valor de entrada para gerar a saída. E a gente vai pegar exatamente um exemplo que a gente viu anteriormente, que é o nosso sistema de freio. Se for necessário começar a frear no segundo ciclo, onde W igual a 1, somente uma máquina de milho seria capaz de resolver. Então, vamos lembrar, quando W igual a 0, a gente está abaixo da velocidade, e quando W está igual a 1, por dois ciclos seguintes, a gente precisa frear. E aí, anteriormente, o que a gente fazia é que a gente freava no terceiro ciclo. Agora a gente quer frear no segundo ciclo. Para frear no segundo ciclo, a gente vai precisar de uma máquina de milho. Então, como que a gente mostra o exemplo, né? Para a gente tentar pegar a nossa entrada anteriormente, lembrando, ó, esse 1 aqui não gera nada, mas esse 1 junto com esse 1 na máquina de Moore gera uma saída. Esse 1, certo? Com esse 1 aqui gera essa saída. Este 1 com este 1 aqui gera essa saída. Se a gente quiser fazer uma máquina de milho, o que a gente vai querer é que no momento onde eu tenho esse segundo 1, nós temos que colocar aqui. Então, nós temos o primeiro 1 e no segundo 1 nós queremos ter a nossa resposta. Tá? Então, a máquina de milho, ela adianta a resposta nesse sentido que a gente está fazendo, porque ela pega uma entrada e usa ela para calcular a nossa saída. Tá bom? Então, só para a gente pegar o nosso diagrama de estados, o que, que nós temos aqui? Tem algumas mudanças, tá? Então, nós temos o estado A e o B. O estado A é o estado com reset. E o que a gente vai falar agora, o nosso valor de Z, ele fica junto com a transição do estado. Então, a gente precisa ler aqui, olha, eu estou no estado A, recebo W igual a zero, eu vou colocar Z igual a zero e vou continuar no estado A. Tá? Eu estou no estado A, recebo W igual a 1, nós vamos gerar Z igual a zero e vai parar no estado B. Eu estou no estado B, recebo W igual a 1, eu vou gerar Z igual a 1 e vou continuar no estado B. Eu estou no estado B, recebo W igual a zero, eu vou gerar Z igual a zero e vou parar no estado A. Então, o nosso valor de Z agora, ele está no arco, durante a transição de um estado para o outro. Então, na hora que eu estou trocando de estado, quando eu vou me preparar para outro estado, eu vou gerar isso. Então, por quê? Nós estamos falando aqui, olha, se o estado é B e W é 1, essas duas coisas juntas me geram Z igual a 1. Tá? Se o estado é B e W é igual a zero, isso me gera Z igual a zero. E no próximo ciclo, nós vamos para o A. Tá? Então, eu posso estar no estado B e ter uma saída Z igual a 1 ou uma saída Z igual a zero. Tá? É isso que a gente está falando aqui. A mesma coisa vale para o A, mas no caso do A, o Z é sempre zero, então a gente não tem tanta essa preocupação. O B aqui exemplifica muito melhor o estado para a gente. Tá bom? Bom, só para fazer, a gente tem a tabela de estado e agora a gente mexe um pouquinho na tabela de estado, porque nós temos o estado atual A, se W é igual a zero, eu vou para o A, e se W é igual a 1, eu vou para o B. Aí o que, que nós temos? Nós temos a saída Z que também depende de W. Então, se W igual a zero, sai zero. Se W igual a 1, sai zero. Eu estou no estado B aqui, tá? Se eu tiver W igual a zero, eu volto para o estado A. E se eu tiver W igual a 1, eu vou para o estado B, mantenho o estado B. Mas, dado esse cenário, se W é igual a zero, eu mantenho a saída como zero. Se W é igual a 1, eu mantenho a saída como 1. Tá? Então, essa que é a ideia geral do nosso circuito. E justamente para poder fazer isso, a gente pode colocar os nossos valores. Tá? Então, eu posso pensar que o estado A é zero, o estado B é 1, e a gente faz a conversão da nossa tabela. Tá? Então, fica razoavelmente mais fácil aqui, porque se eu estou no estado zero, só relembrando, isso aqui era A, B, A e B, tá? Então a gente tem esse circuito. O que que significa? A gente pode ver que o Y aqui, olha,
que é esse y aqui, ele é a nossa entrada W, né? Então é fácil de fazer, y igual a W. E já o nosso z vai ser W igual a 1 e o y, que é 1 igual a B. Então a gente está falando que quando W for 1 e y igual a b, no fundo b igual a 1, a gente tem a nossa saída z aqui, tá bom? Então a gente consegue montar a nossa tabela aqui de estados. Do ponto de vista de circuito, então, ficou razoavelmente simples. Pega o W para entrar aqui no D e pega o W com o Y e gera a nossa saída Z. Exatamente as expressões que nós temos aqui em cima, tá bom? Esse é o nosso circuito que a gente está trabalhando. Do ponto de vista de diagrama de tempo, tem uma coisa interessante para a gente poder mostrar para vocês. Eu falei anteriormente, mas a gente vai ver que o Z, ele tem um atrasozinho um pouquinho maior. Tá? Então ele vai ter um atraso um pouco maior, porque ele pode mexer de acordo com o nosso W, o nosso Y, tá? Então ele pode ter uma dependência um pouco maior. E ele vai transitar de um jeito um pouco diferente aqui no nosso circuito. Relembrando, eu poderia trocar o W não está trocando em lugares tão diretos, eu poderia trocar o W fora do clock e o Z vai sair fora do clock. Quer dizer, o W aqui está subindo, tá? E aí o que a gente está fazendo? Eu faço uma troca de estados aqui, a outra troca de estados aqui, e agora está o nosso circuito, tá? Então a nossa transição está acontecendo aqui e aqui embaixo. Esse daqui vem dessa descida e esse daqui vem do nosso segundo clock com W ativo, tá? Mesma coisa vai acontecer desse lado, tá? O que nós temos aqui? Nós temos no nosso circuito aqui, né? Nós temos o nosso e esse é um ponto interessante, né? Nós temos esse elemento e ele está no segundo ciclo aqui. Então, nesse momento que aconteceu isso, ele gera a nossa saída. Nessa subida aqui, olha que interessante, né? Nessa subida está gerando esse sinal, mas o W desceu. Como o W desceu, eu vou reagir instantaneamente. Então a gente consegue ver a reação de descida instantaneamente, não está dependendo da troca do estado, que na máquina de Moore ele só ia fazer a descida aqui, né? Ele ia gastar esse tempo inteiro, tá bom? Então esse que é o contexto para a gente, tudo bem? E aí quando a gente falou de diagrama de tempo, eu vou voltar para essa figurinha que a gente já viu anteriormente, mas eu queria repeti-la aqui só para a gente ter essa noção. Como eu já tinha falado anteriormente, nós temos uma questão de escala aqui, tá? Então nós temos o TSU, que é o tempo de setup, é o nosso tempo antes do clock, é o nosso tempo antes do clock. E esse tempo de setup é o tempo que a entrada D precisa estar estável antes do clock. Então o D precisa estar nesse valor, nesse intervalo aqui, ó, estável, ele não pode mudar. Tá? O TH é o tempo que o D ainda precisa estar ativo depois do clock. Então, no fundo, o D não pode mudar daqui até aqui. Isso geralmente é bem pequenininho, mas é algo importante. E o TC aqui é o tempo de propagação, que significa o tempo entre a subida do clock até o sinal estar pronto. Então, esse tempo daqui até aqui é o tempo que você gasta para poder gerar a saída. Tá? E esse é um ponto bem crítico para a gente, porque a gente precisa garantir esse intervalo aqui, ó, que é um intervalo que tudo tem que estar meio estável, estabilizando no nosso circuito. Tá? A mesma coisa vai acontecer lá do outro lado para a gente. Então, isso nos ajuda a calcular certas operações nossas aqui. Por exemplo, eu tenho um circuito, se eu falar que o nosso tempo de setup 0,6 nanosegundos, o tempo de hold igual a 0,4 nanosegundos, e se eu tiver um TCQ que está entre 0,8 e 1 nanosegundos, a gente vai ter um tempo relevante para a gente olhar e a gente vai precisar pegar essa conta. Então, só para voltar e mostrar aqui, olha, nós temos antes do clock o nosso tempo de setup. Então eu preciso que o D esteja estável nesse tempo de setup aqui. E eu tenho depois um tempo de hold, então o D tem que ficar estável depois um tempo de hold. Mas se a gente olhar direitinho, olha, eu vou desenhar aqui desse lado, esse tempo de hold e o TCQ eles estão internos aqui, tá? Então a gente não vai precisar somar os dois diretamente nesse momento aqui. Então vamos pegar aqui agora, certo? A gente está falando aqui no caso um circuito nosso que a gente precisa calcular, e a gente precisa calcular o tempo onde esse sinal, por exemplo, y, percorre até chegar aqui.
Mas a gente tem outros sinais, tá? Então vamos pegar, olha, esse daqui, certo? A gente tem esse outro sinal, que eu não vou calcular porque ele é igual esse de cima, tá? E nós temos esse outro daqui, que eu não vou usar porque ele é igual àquele de cima ali. Então nós temos dois sinais, duas caras de sinal. Nós temos o sinal de cima, que está em azul no topo aqui. Esse sinal está passando por duas portas lógicas. E o de baixo está passando por uma porta lógica de três entradas, tá? Então a gente precisa calcular esse atraso. E aí vamos ver, olha, o tempo de uma porta lógica é igual a 1 mais 0,1K, onde K é o número de entradas. Então essa porta de aqui, ela tem um tempo de atraso de 1,2 nanosegundos. Essa porta tem 1,2 nanosegundos. Essa porta aqui tem 1,3 nanosegundos. Tá? Como eu tenho que somar os dois tempos, aqui em cima eu vou somar esses dois, vai dar 2,4 nanosegundos, que é maior que esse 1,3, então não vou calcular o de 1,3, eu não preciso calcular esse tempo aqui. Tá? Com isso, o que a gente vai precisar fazer do nosso circuito como um todo? O que nós temos que colocar lá de circuito como um todo? Nós temos um tempo de atraso de 2,4 nanosegundos. Vamos relembrar aqui na nossa figura, o que a gente está falando é que daqui até aqui nós temos 2,4 nanosegundos. E agora a gente vai pegar, olha, o nosso tempo de setup, que é esse aqui, nosso tempo de setup é 0,6 nanosegundos. Além disso, nós temos o TCQ, que eu vou usar o 1 nanosegundo. Então, 1 nanosegundo aqui. O que significa isso? Nós temos 4 nanosegundos de tempo do nosso circuito. Tá? Significa que esse circuito pode operar até a 250 MHz, certo? Que é 1 sobre 4 nanosegundos. Tá? Isso significa que essa é a frequência máxima. Geralmente a gente trabalha numa frequência menor do que a máxima, um pouquinho menor que a máxima, mas esse circuito aqui funcionaria em 250 MHz. Tá bom? Ok? Se a gente pegar o circuito do lado de cá, certo? Esse circuito aqui da direita, nós temos um problema, que a gente não consegue calcular, certo? A gente não vai conseguir calcular o loop aqui, a gente não tem esse pedaço aqui. E justamente nesse pedaço nos dá um problema, porque nós vamos ter esse sinal passando aqui, que gera o Z, que vai andar, 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 para chegar num outro flip-flop que está lá em outro módulo. E a gente precisaria ter essa informação do que acontece do Z em diante, ou, alternativamente, o que acontece de algum flip-flop para chegar até o W, que a gente também não tem. Então a gente não consegue calcular a frequência máxima aqui nesse segundo circuito, apesar de só ter uma porta lógica, tá? A gente só vai conseguir calcular a frequência quando a gente consegue olhar um loop aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente fecha por aqui nesse momento e depois a gente continua com o material, falou? Até mais então, tá? Tchau, tchau.